Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o caso. Free My Country from Corruption, segunda semana. Libertem o meu país da corrupção, a segunda semana. O meu nome é André Correia de Almeida, vivo em Nova Iorque, sou português. E iniciei a semana passada uma nova iniciativa de sensibilização para a mobilização contra a corrupção em Portugal. Em todo o mundo, porque é um fenómeno generalizado, infelizmente, mas particularmente no que se refere ao meu país, que eu amo e tenho sempre muitas saudades, e aí vou estar no final desta semana. Tal como prometido e divulgado ontem, estou em Strawberry Fields, junto ao memorial, ao mosaico de celebração da vida e obra de John Lennon, imortalizado não só neste tema Imagine, mas também no álbum de 1971 que deu origem ao nome deste, que inspirou o nome desta zona, Strawberry Fields. Foi inaugurado em 1985, 5 anos depois da morte de John Lennon. 2020 é o ano em que se celebraria e que se celebra o 80º aniversário do nascimento de John Lennon, morto há 40 anos, e de maneira que me pareceu ser um local muito apropriado, depois de ter estado no Financial District a semana passada com a Fearless Girl, estar aqui no mosaico do Imagine. E há dois motivos fundamentalmente que mobilizam, que me movem. Primeiro, a inércia do legislador português em criar as leis e as medidas e os mecanismos de avaliação e de fiscalização recomendados pela comunidade internacional e pelos cientistas e experts portugueses. Portanto, isto não é uma coisa que venha de fora. Das 15 medidas que são recomendadas que Portugal introduza para combater a corrupção, apenas uma das 15 medidas consensualmente aceites pelos especialistas nacionais e internacionais, apenas uma foi aplicada e desenvolvida no caso português. Portanto, não é uma questão dos níveis de corrupção per se que me movem. Corrupção existe em todo o lado, como acabei de dizer, mas é esta inércia, esta falta de vontade, que não é igual à falta de capacidade. Não tem nenhuma razão para acreditar ou para supor que o legislador português não tenha capacidade. Eu conheço muitos que têm o melhor respeito e a melhor admiração de vários partidos com quem trabalhei diretamente durante vários anos num conjunto de diálogos que informaram um livro que eu lancei o ano passado com outros colegas, mas esta inércia, esta falta de vontade de aplicar leis e mecanismos de avaliação elementares, muito associados ao conflito de interesses, muito associados às portas giratórias, que é, por exemplo, magistrados ocuparem cargos políticos e políticos depois virem a ocupar lugares de magistrados, entre outras situações como políticos que mais tarde virem a ocupar cargos nas entidades reguladoras e vice-versa. Portanto, nada destas medidas, destas recomendações por nacionais e por internacionais, portanto, não é uma questão que seja imposta por exterior, é propriamente, atualmente, merecedor de prémio Nobel, no sentido de que não é ciência nenhuma do outro mundo, é uma questão de falta de vontade. O segundo aspecto, muito importante e talvez até acho que mais importante do que o primeiro, porque o segundo poderia mobilizar o primeiro, é a falta de mobilização dos portugueses para esta questão da corrupção em Portugal. É uma apatia, uma permissibilidade, um calculismo muito grande que nos demite de uma mobilização que criasse mudanças de mais longo prazo, porque afinal de contas há tantas necessidades de curto prazo para serem supridas, e isso imagino que seja uma das questões do imediato que dificulta a mobilização. Faço o que me é possível. No artigo do Público do domingo explico que já escrevi livros, já escrevi artigos, converso com amigos, converso com familiares
de maneira que limite-me a expressar desta forma, que são as formas que tenho de sensibilizar, procurar sensibilizar os portugueses, em particular, mas não só, para a questão da corrupção em Portugal. Vim hoje para aqui para o mosaico do Imagine, letra que invoca tantos dos princípios que medidas de anticorrupção se fariam sugerir: liberdade, paz, igualdade. O tempo está, depende das perspectivas, bonito ou chuvoso, mas acaba por ser também uma boa alegoria daquilo que se passa no espaço político-económico em Portugal em termos de corrupção. Há uma semana no Financial District, no Distrito Financeiro, a rua estava deserta, metáfora, simbologia da falta de mobilização dos portugueses. Hoje está chuvoso, também boa metáfora para o cenário cinzento que se vive. E isto não é demagogia, quer dizer, isto não abraço este tema por questões de paixão, não informadas por ciência ou por dados. Os estudos estão feitos, não são estudos de ontem, nem de antes de ontem, mas há uma degradação que é verificável por vários relatórios. Por exemplo, em 2000 estávamos no 23º lugar no ranking entre 198 países sobre questões de percepção em matéria de corrupção, índice de percepção de corrupção. Atualmente estamos em 30º. Portanto, mesmo que houvesse corrupção, se estivéssemos no bom caminho, se a comunidade, se os cientistas nacionais e os experts nacionais e internacionais reconhecessem que Portugal era um bom exemplo, por exemplo, como acontece com o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde em Portugal não é perfeito, mas é um caso de estudo em todo o mundo, de como nós o implementámos. Tem os seus custos, claro, mas é um exemplo de uma instituição pública e de um serviço público que está a ser desenvolvido no sentido que se deseja e tem uma grande tradição de sucesso. Portanto, é esta constatação de que há uma deterioração das instituições políticas e económicas em termos de corrupção que me move. E depois a questão da imobilidade, da inércia dos portugueses, e aí digo com toda a abertura e peço desculpa se estou a ofender alguém. Daqui a um bocadinho vamos ter um convidado, tal como tive a semana passada a Susana Croado, a nova presidente da Transparência Internacional Portugal. Vamos ter aqui o Daniel Adrião, que é um campeão em Portugal do sistema de eleições primárias nos partidos, por forma a os rejuvenescer, renovar, tornar mais abertos e tornar mais livres. Talvez aguarde uma surpresa também, dependendo da chuva, aqui com a minha guitarra, mas por agora deixo este testemunho. Encontramos-nos mais daqui a um bocadinho com o Daniel Adrião do Imagine. Até já.